Oi, gente. Vocês devem lembrar de um tal de Leonardo Stolpa, que eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele. Quem é esse Leonardo Stolpa? Primeiro que eu já vi um monte de vídeo dele falando um monte de baboseira, que Estados Unidos é socialista. Ele falou isso, gente, sério mesmo. Mas o que me deixou mais revoltado foi quando ele fez um vídeo, não citou essa palavra, mas é o que ele estava defendendo, que são os black blocs. Né? Pra mim, um cara que defende o black bloc merece o pior. Aqueles assassinos, aqueles vândalos, aqueles bandidos que são o que eles são. Assassinaram um jornalista da Band no meio da rua com bombas. Essa notícia você pode procurar aí no Google. Eles fizeram um ato de vandalismo extremo lá na Fiesp. Quebraram o local inteiro. E esse cara aplaude isso. Esse cara aplaude. Agora vamos ver esse imbecil aí tentando responder o meu vídeo que eu escrotizo esse bosta por defender Black Bloc. Tentando me responder, né? Tentando. Olá pessoal, hoje eu tenho uma participação muito especial aqui no canal. Vamos lá. O Dudu vai soltar a ronca aqui pra nós. Presta atenção no que ele tem pra falar e não desliga esse vídeo não, porque o que ele fala é muito importante. Agora vocês vão entender como pensa um jovem da classe média brasileira. Gente, tem um imbecil na internet chamado Leonardo Stolpa e defende o socialismo no Brasil. Inclusive eu cheguei a dizer no vídeo que não existiu tecnologia, que não existiu teoria econômica no Brasil. Quem criou a crise econômica no Brasil foi a mídia, que ali sim se transformou em uma crise. O PT não teve culpa nenhuma. Inclusive para ele, o PT foi o melhor golpe da história do Brasil. E aí se expulsaram esse imbecil a isso. Inclusive ele fez um post à página do Facebook dele, em que ele diz que toda a culpa das merdas que aconteceram no Brasil é todas dos Estados Unidos. Se o Fidel fuzilava, culpa dos Estados Unidos. Gente, vamos comentar um pouquinho o que ele está falando aqui. O Eduardo é uma pessoa merecedora de respeito. O que não merece respeito no Brasil são as fontes de informação que o Eduardo tem. Veja bem, no primeiro momento ele critica o meu posicionamento a respeito da mídia ter trabalhado para destruir a economia brasileira. Só que não sou eu que estou falando isso. Isso é uma teoria econômica proposta por John Maynard Keynes. E o nome dessa teoria, gente, quem quiser... Vamos lá, John Maynard Keynes. Vou te dar uma explicação aqui, John Maynard Keynes. É um economista marxista britânico, que ele inclusive escreveu um livro que eu lembro que é a Teoria Geral do Emprego. É um livro que eu tenho inclusive aqui no PDF. Eu leio tantos livros da esquerda quanto da direita. Vamos falar que eu sou doutrinado. E desse boçal aí, eu sou doutrinado pela direita. John Maynard Keynes foi colocado por muitos da esquerda, somente a esquerda fala isso, que salvou o mundo da crise de 29. Por uma explicação simplesona, assim, para quem não tem nenhum tipo de conhecimento, uma explicação simples do que foi as políticas de John Maynard Keynes. O conceito econômico de John Maynard Keynes. O que foi o conceito econômico que a esquerda fala que ele fez para salvar a crise de 29? Salvar. Para quem não tem muito conhecimento em nada, simplesão mesmo, é mais ou menos assim, ó. Cria um monte de imposto, pega esse imposto e gasta demais, gasta muito, demais, gasta ao extremo, infraestrutura, educação, tudo, gasta demais mesmo, às vezes até o que não tem, até se endivida para gastar. Um exemplo de onde isso acontece? Na China, que vai viver uma bolha imobiliária. Economistas keynesianos colocaram impostos demais na população e aí foram investindo. Depois passaram a investir acima
do que arrecadava, construía prédios em todos os lugares, prédios ali, apartamentos ali, um monte de prédio, tá? Sem ninguém habitar, cidades fantasmas, construíam cidades fantasmas, só para manter um PIB alto e um crescimento grande, tanto que a China gastou em 2 anos o que os Estados Unidos gastou em 100 em infraestrutura, só para você ter ideia. E o que isso causou? A China se tornou a segunda maior economia do mundo. Guarde as minhas palavras. Já há vários economistas alertando isso. Vai haver uma bolha imobiliária na China. E vai. E sabe? E as políticas de Keynes, é por isso que eu falo. John Maynard Keynes é o senhor bolha. Porque se tem uma política econômica que cria bolhas, são as políticas de John Maynard Keynes. Outro exemplo de crescimento alto com políticas keynesianas que deu merda depois. O governo militar do Brasil, que diziam lutar contra a esquerda, mas usou política de um esquerdista. As políticas econômicas do governo militar, do Médici, principalmente do Gastão Médici, foram keynesianas. O Brasil teve um boom econômico, conhecido milagre econômico, o Brasil cresceu demais, com políticas keynesianas. Por que aí o emprego foi crescendo demais? Porque o Estado precisava de contratar para aumentar a infraestrutura, essa infraestrutura descontrolada de construção, o emprego subiu, só que aí teve uma hora que a conta não fechou mais. A conta não fechou mais. Esses empregos desapareceram e o Brasil entrou numa crise profunda de 85 até o início dos anos 90. Nós tivemos a hiperinflação, em que a inflação chegou a 499%. É isso que políticas keynesianas fazem, e esse cara sempre adora citar Keynes. Vou explicar para você quem é John Maynard Keynes. Se olhar o nome desse elemento da teoria é Animal Spirits. Eduardo, eu te aconselho, sai da caixinha. Não tenta ver o problema do Brasil como sendo absolutamente tudo problema do governo do PT. Você tem que entender que talvez eu... Meu amigo, primeiro, o maior problema do Brasil está fora dele. Chama-se Foro de São Paulo. Segundo, eu não vejo problema político no Brasil só do PT. Aliás, toda a merda que o PT fez começou com o PSDB. Começou com o Fernando Henrique. Aliás, se alguém vir falar pra você que PSDB é de direita, manda esse cara pra puta que pariu. PSDB nunca foi de direita. Partido da social-democracia brasileira. Social-democrata, socialismo fabiano. Fernando Henrique já disse ele mesmo que era social-democrata. Aliás, se tem um partido que já elogiou o Foro de São Paulo, foi o PSDB. O PSDB é de esquerda. É o socialismo fabiano, é a social-democracia. Quem falar pra você que o PSDB é de direita está mentindo pra você. E quando ele disser isso, você manda dinheiro pra puta que pariu. Porque ele está te contando uma farsa, uma mentira, que atrai um monte de gente e faz muito bobão, massa de manobra, acreditar que o PSDB é de direita. O PSDB é de esquerda. O PSDB é um partido de esquerda. Não sei quantos anos você tem, mas aparenta ter 15, 16 anos. 17. Quando você era bem novinho, o PT pegou o poder. Por que só agora aconteceu essa grande crise? Você acredita mesmo nessa história que durante praticamente 4 mandatos, 3 mandatos e meio, o governo conseguiria manter um país quebrado, fingindo que tem dinheiro? Você acredita mesmo que o crescimento no PIB brasileiro foi pago por algum comunista? Você acredita mesmo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística criou dados e colocou aqueles dados lá para o mundo inteiro acreditar que o Brasil bombou em termos de economia? Lembra quando eu falei de Keynes? Lembra? Então, por que o Brasil cresceu tanto em termos? Primeiro, as altas de commodities no mundo inteiro. O Brasil sempre foi um dos maiores produtores de commodities. Aí, quando a abundância de commodities, quando as commodities chegaram a um nível
alto de produção no mundo inteiro, quando as commodities estavam em alta, o Brasil, como grande produtor de commodities de muitos anos, teve essa produção de commodities para o Brasil foi ótimo o crescimento do Brasil. Só que aí, com commodities, o Brasil cresceria 2%, 3% ao ano, com a alta que estava. Só que aí, o governo do Lula, quando criou o PAC, né, e outros diversos programas de super investimentos, usou as políticas de John Maynard Keynes. E olha só, agora que fomos nos fuder com as políticas keynesianas. Sim, meu filho, pode demorar sim, pode demorar. Assim como demorou no governo militar, usar políticas de Keynes, passou anos com esse boom econômico, chegou uma hora que a conta não fechou mais. A mesma coisa no governo brasileiro. Usaram políticas keynesianas demais, o Brasil estava crescendo quando o Brasil ia crescer 1,5%, 2% por ano com a alta das commodities. E aí deu no que deu hoje. Últimos anos, e que realmente o PT não foi um governo bom. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, é porque você quer acreditar e você não quer procurar informação. O PT foi um governo ótimo. Diversos escândalos de corrupção envolvendo o governo do Lula, mensalão, petrolão, que aliás é o maior deles. Tem outras pessoas, os outros partidos, mas quem encabeçou tudo foi o PT. Quem encabeçou tudo isso foi o PT, junto ao Foro de São Paulo. Quem encabeçou todos esses esquemas de corrupção foi o PT. Nunca na história do Brasil teve um governo mais corrupto que o PT. O PSDB é corrupto? Pode ter certeza que é. A Aécio é bandido? Pode ter certeza que é. O PSDB é um partido de merda. É um partido de safados. Mas quem cabeçou mensalão e petrolão foi o PT. Entendeu? Um governo cheio de escândalo de corrupção. Um governo que criou um programa para comprar votos de pobres, que no caso é o Bolsa Família. Te dou isso e você vota em mim. Um governo, depois de 13 anos fazendo políticas keynesianas, quebra o Brasil. O governo do PT foi ruim mesmo. Mídia foi utilizada sim para destruir a economia brasileira. Sabe como? No momento que se fala em crise, o povo acredita em crise e o povo para de comprar. Você prestou atenção que assim que o... Meu amigo, 50% do povo brasileiro rejeita a mídia. A mídia não tem tanto poder para fazer isso não, cara. Quer dizer que foi a mídia que causou a crise? A mídia? Cara, o que você está falando? O que você está falando? Mídia causou crise? A mídia causou crise? Que merda é essa que você está falando? Que merda é essa? Faça uma pesquisa nacional. Você confia na mídia? Você confia na mídia brasileira? Veja quantas pessoas vão dizer que sim. Para de falar asneira. Até a cúpula grande do PT admitiu que ela errou economicamente. Até a cúpula admitiu. Agora eu te pergunto, quer dizer que foi a mídia que causou o rombo de 170 bi? Foi a mídia? Como é que a mídia fez isso? Então os repórteres lá da Globo, então o William Bonner entrou lá
lá no Planalto, entrou lá no Palácio do Planalto, né? Entrou lá e criou o rombo. Foi o William Bonner, né? Não, foi a família Marinho, né? A Globo, mídia golpista, que criou o rombo de 170 bi, né? Tem razão. O golpe aconteceu, a televisão parou de falar em crise. A televisão parou de falar em crise porque tem uma espécie de acordo entre o golpe. Assim que o PT sai, a gente para de falar em crise para o povo parar de comprar. Vocês repararam o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que eles estão dando aumento salarial abaixo da inflação. Isso tudo é um planejamento que foi feito com as elites exatamente para criar esse momento histórico no Brasil. As elites. Esse é um ponto que eu quero deixar muito bem claro aqui. Quando vi, além de você mandar quem fala que o PSDB de direito pra puta que pariu, manda quem fala que bilionários e ricos são de direita, manda esse cara também pra puta que pariu. Os maiores bilionários do mundo são de esquerda. Os maiores são de esquerda. Rockefeller, George Soros, os maiores são de esquerda. Não cai nessa conversa. Um momento em que, pela primeira vez, depois de vários mandatos, a população começa a ter aumento abaixo do salário mínimo. Então, não me critica por essa teoria, não. Quando você quiser me criticar por causa da teoria que eu estou falando, pensa que eu sou apenas uma boca da teoria. Você tem que ir lá na Inglaterra criticar John Maynard Keynes, que utilizou essa teoria para tirar a Inglaterra e os... Guardar o Keynes morreu. Segundo, vou fazer essa pergunta de novo para você. Foi o William Bonner? Foi? Foi os jornalistas da Globo News? Foi os caras da Globo? Foi os caras da Record? Que causou o rombo de 170 bi? Foi? Como eles fizeram isso? Eles entraram no governo? Causaram esse rombo? Legal, cara. Sabia que a mídia era o governo, né? Estados Unidos, da maior crise econômica da história do capitalismo. Então procura. Não acreditam mais nessa farsa, gente. Não acreditam mais nessa farsa. Isso já foi provado que isso é uma farsa. Não acredito nessa história aí de que foi o capitalismo malvadão opressor que produziu demais e causou uma crise. Vou contar uma história pra você aqui. Sabe o que causou as últimas crises? O Estado. Mas ele não quer que a esquerda não quer que você saiba disso. Sabe como? Crédito barato. Estude um pouco para você saber mais disso. Pare de ficar ouvindo a esquerda falar. Estude. Foi assim que essa crise foi causada. Isso é a primeira dica que eu tenho que te dar. Agora, quando você fala a respeito de Cuba, você já parou para pesquisar a respeito do embargo que Cuba sofre dos Estados Unidos? Porque tem muita gente que acha que Cuba tem dificuldade financeira simplesmente porque Cuba tem um Fidel maligno lá que fica matando as pessoas. Não. Vamos lá, embargo econômico. Essa é espetacular. Meu amigo, país comunista só negocia com país comunista. País comunista tem ódio do resto do mundo, tem ódio dos países capitalistas. Cuba não quer negociar com nenhum país, a não ser que seja comunista. Teve embargo. A União Soviética negociava com Cuba. A China de Mao Tse Tung negociava com Cuba. Mas pergunta se Cuba, mesmo que não existisse embargo, queria negociar com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Inglaterra. Medo desse morrer, né? Inglaterra também. Pergunta, Nova Zelândia? Não. Pelo contrário, queria a destruição desses países
para que o comunismo fosse implantado neles. País comunista só negocia com o país comunista. Isso é óbvio. Mesmo se não existisse o embargo, Cuba não ia negociar com o resto do mundo. Sabe por quê? Porque o governo cubano não ia querer. Cuba não pode participar. Sabe quem fudeu Cuba? Estuda um pouco. Sabe quem foi o ministro das Finanças no início do governo da ditadura cubana? Foi Che Guevara. Pesquise, veja. Eu não vou ficar falando aqui o que o Che Guevara fez como ministro das Finanças de Cuba, mas vai pesquisar para você saber o que esse cara fez. Como ele fudeu Cuba. Sabe que depois Cuba se estabeleceu um pouco economicamente, sendo subsidiada pela União Soviética. Acabou a União Soviética, Cuba se fudeu. De negócios internacionais, porque os Estados Unidos proibiram Cuba de participar dos negócios internacionais. Agora, se eu te perguntar um motivo, você não vai saber me falar. Mas sabe por causa de quê? Porque Cuba decidiu não abrir os mercados para o internacional. Essa coisa que está acontecendo agora no Brasil, de vender todas as empresas brasileiras para o capital internacional, Cuba não aceitou isso. Porque Cuba não aceitou isso, Cuba foi pirraçada pelos Estados Unidos. Como? A partir de hoje ninguém faz negócio com Cuba. E você acha realmente que depois de sofrer um embargo desse, os problemas econômicos que acontecem em Cuba não são culpa dos Estados Unidos? Agora, uma coisa interessante que você falou, hora nenhuma eu tinha falado, mas depois que você falou, eu fui refletir. Se Fidel fuzilava, a culpa era dos Estados Unidos. Eu não falei isso não, mas você sabe que você tem razão? Você já parou para pensar que dentro de Cuba, se começasse a surgir esse tipo de movimento antinacionalista para tomar Cuba dos cubanos e entregar para os Estados Unidos, claro que eles deveriam ser punidos. Ô meu amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você, seu imbecil. Se você falasse, eu sou contra a revolução, só por falar isso, Fidel, os revolucionários cubanos já te mandavam pro paredão. Só de você falar que é contra o regime, você morria. Você levava bala. Deixa eu explicar. Você já ouviu falar das crises dos mísseis de Cuba? Já ouviu falar? Estude aí um pouquinho. Sabia que o Fidel, que você tanto defende, junto com o Che Guevara, quase causou a Terceira Guerra Mundial? Sabia? Quando eles apontaram mísseis para Nova York? E esses mísseis só não foram lançados para Nova York por intervenção, se eu não me engano, de Nikita Khrushchev, na União Soviética, que não queria o holocausto nuclear. Porque Che e Fidel queriam. Olha aí o cara que você defende. Você defende um cara que quase causou a Terceira Guerra Mundial. A nossa Constituição não permite pena de morte nessas circunstâncias. A nossa Constituição permite pena de morte apenas em situação de guerra. No Brasil, brasileiros traidores não seriam fuzilados. Mas em Cuba, sim. Agora, por que você tem que mexer com a soberania de Cuba e você não critica a soberania dos Estados Unidos? O que você acha que vai acontecer nos Estados Unidos se de uma hora para outra um cidadão americano começar a trabalhar para o governo de um país inimigo e começar a trair a própria pátria? Você acha que é... Sabe por que eu não critico os Estados Unidos? Eu vou dizer para você. Porque o regime dos Estados Unidos não deixa o seu povo miserável. Entendeu? Porque indigno Cuba fuzilar os traidores. Mas você acha bonito os Estados Unidos mandar criminosos para a cadeira elétrica. Porque você... É óbvio. Se um cara pegar uma arma e matar alguém, que morra na cadeira elétrica. Se um assassino pegar uma arma e atirar em um ser humano de bem, que morra na cadeira elétrica, no mínimo, fique em prisão perpétua com uma cadeia menor que meu celular. Uma cadeia fechadinha. Passe o resto da vida sem comida, sem nada. Porque pra mim é isso que assassino merece. O cara que tira a vida de pessoas inocentes.
cresceu com a cultura americana. Você cresceu assistindo filmes do tipo Rambo, que mostram os Estados Unidos sempre lutando contra o mal, lutando contra uma coisa errada. Mas isso não é a verdade. Você precisa procurar a informação mais profundamente, porque o que você tem na sua mente, a aspiração que você tem é positiva. Você quer um Brasil melhor, mas o problema é que você não está percebendo que você faz parte da manobra, você faz parte da manipulação. Você está entusiasmado, você tem uma capacidade muito boa de falar para o público, só que você não está usando para o bem. Você não está usando para o bem, não quer dizer que você tem que trabalhar para o PT, quer dizer que você tem... Pera, você defende Black Bloc e eu estou usando, e eu não estou usando por bem? Estou usando por mal? Você que defende Black Bloc? Olha, eu vou parar o vídeo por aqui, por enquanto, porque já estava dando 25, 56, vai dar 26 minutos. O vídeo vai ficar muito longo, deve ser muito demorado para reupar no YouTube. Parte 2 do vídeo, daqui a pouco.